Programa Inspira, um oferecimento Espaço Sattva Jundiaí, seu espaço de Ayurveda, saúde e bem-estar. Olá para você de casa, para todos vocês. Sejam bem-vindos ao programa Inspira, que vem sendo feito com muita alegria, com muito entusiasmo, para levar para você e para a sua vida um pouco mais de leveza, informações de pessoas que vêm aqui, informações de muita qualidade, de muita relevância, e eu espero que você esteja gostando. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão para dar para esse programa, você pode enviar para o @ferperlate.on, o direct do Instagram. Eu vou ter prazer em ler o seu comentário e, se ele for escolhido, ele vai fazer parte dos intervalos do programa. E o assunto de hoje e a convidada de hoje é a doutora Karen Andrade. Ela é geriatra e nós vamos falar como envelhecer com saúde, né? E eu gosto de contar um pouquinho da vida do convidado, do que ele estudou, porque isso diz muito sobre a história das pessoas que a gente conversa, né? Então, a doutora Karen, ela é médica formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, ela é farmacêutica e bioquímica pela USP, ela fez residência médica em clínica médica e geriatria pelo Hospital Beneficência Portuguesa. Ela trabalha em órgãos públicos, consultórios e clínicas geriátricas e ela também participa de projetos sociais na área de prevenção da saúde. Isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda, aí pelo convite. Espero poder estar somando aí com o seu conhecimento de yoga para a gente elevar a qualidade de vida para os idosos. Isso. E eu já começo perguntando, doutora, uma coisa muito legal, que eu acho que poucas pessoas sabem exatamente, qual é o papel, né, para que serve essa especialidade, o geriatra, o que o geriatra pode fazer pelas pessoas? Tá, o geriatra é o médico do envelhecimento. A rigor, a gente começa a tratar a partir dos 60 anos, que é o marco do envelhecimento, ou da terceira idade, como a gente fala. Mas nada impede que você antes, aos 35, aos 40 anos, possa também fazer uma primeira avaliação para a gente planejar o seu processo de envelhecimento, pensando sempre na prevenção da sua saúde, né? E para que serve o geriatra? É o médico que vai olhar o indivíduo em todos os seus sentidos, no estado emocional, no físico, trazendo a família junto. Então toda a parte social, ele é bem importante. Eu costumo brincar que a gente é o maestro da saúde do paciente idoso. Não que as outras especialidades não sejam importantes, mas esse encaminhamento, esse olhar, a necessidade de um segundo profissional da área da saúde, ou mesmo médico, ou da equipe multidisciplinar, ele é pautado e decidido com a análise do geriatra. Por isso que a gente fala que é o maestro que vai coordenar a saúde e o envelhecimento da população. Então ele tem um papel realmente, né, um papel muito importante, né, um papel médico, né, um papel que tem um envolvimento em relação à saúde do idoso e também um papel social, né? Sem dúvida nenhuma. É aquele médico que faz um carinho ali, né? Sem dúvida nenhuma. E prepara a família, né, para situações mais difíceis, do luto. Então, a família ela é muito parceira do geriatra e a gente vem junto no nosso tratamento desde a primeira consulta. Doutora, a gente sabe que a população acima dos 60 anos, ela está crescendo bastante, né? Há uma estimativa que daqui a 40 anos a gente tenha 1/4 da população brasileira acima da faixa dos 60 anos. Então, né, se a gente for pensar numa linha histórica, 40 anos é um tempo muito curto, né? E como que essas pessoas, né, quem pensa em ter um envelhecimento mais saudável, como elas podem ter um envelhecimento ativo? Então, envelhecimento ativo a gente fala bastante, como é que a gente se mantém saudável e ativo, independente e com bastante funcionalidade, né? Então essas são palavras que o geriatra gosta bastante,
da gente se manter saudável, ativo físico e mentalmente e com menos dependência de uma outra pessoa. Então é muito importante a gente cuidar da alimentação, né, saudável, integrais, menos açúcar, cuidar das doenças crônicas que eventualmente vão aparecendo ao longo da vida, mas o mais importante é manter a mente saudável, né, com novos desafios, com novos aprendizados, né, isso que talvez a sociedade, ainda os próprios idosos, eles não enxergam. E a prática de exercício físico, a gente pode depois comentar sobre algumas práticas extremamente importantes para manter também a mente e o físico saudável. E isso é o envelhecimento ativo, né? A gente passar pelo processo de envelhecimento, cuidando do físico, do corpo e também da mente. Sim, e uma pergunta que eu tenho, que tem muito a ver com isso, é que eu observo que os filhos de idosos, os cuidadores, as pessoas que fazem parte da vida do idoso, que ajudam, muitas vezes elas querem tomar as decisões pela pessoa idosa, né? Então, acho que é muito importante empoderar o idoso, manter o idoso com as rédeas da própria vida, obviamente que auxiliando, né, doutora? Mas qual seria uma dica que você poderia dar para essas pessoas que cuidam, que estão ali perto do idoso, para que esse idoso ele continue tomando as rédeas da vida, né? Continue ativo assim? Sim, o idoso, ele não deixou de ter as vontades, de ter sonhos, de ter necessidades físicas, emocionais. Muitas vezes vem com aquela bate-papo de consultório, olha, meu pai é teimoso, minha mãe é teimosa. Não, na verdade ele só está tentando ser escutado, ser ouvido e ter a sua vontade também preservada. Então, as famílias entenderem esses limites, tanto dos idosos, olha, quando eu estou mais frágil, quando a minha saúde não permite que eu faça algumas tarefas, por exemplo, subir uma escada, dirigir, mas algumas coisas eu tenho a capacidade de fazer. Então é uma linha muito tênue entre o que pode e o que não pode, e muitas vezes os filhos limitam os pais de não fazerem nada. E aí entram as discussões, as brigas, as mágoas. Então a dica que eu dou é sempre ter um papo muito franco, uma conversa muito franca com esse idoso, mas sim olhar aquele idoso com capacidades ainda para realizar uma série de tarefas. E o geriatra ajuda muito a gente explicar quais são essas tarefas e os limites, tanto que o idoso pode fazer, quanto que a família tem ou não necessidade de auxílio, né? Então, como eu citei a questão do carro, de uma limpeza mais pesada, a questão de sair sozinho. Se o paciente tem alguma dificuldade de memória, então vai ter que ter uma supervisão nesse passeio. Em outras situações, não. Então, por isso que essas dicas são muito bem compartilhadas lá nas nossas consultas. E, doutora, como o idoso, né, essa pessoa acima de 60 anos, né, que hoje em dia tem pessoas com 60, 70, 80 anos que são jovens, né, tem uma mente jovem, um corpo jovem, como esse idoso ele deveria se comunicar com a família se ele estiver passando por uma situação assim, né, uma família que não ouve, a pessoa que está mais próxima ali, ou que, normalmente o filho, o neto, o cuidador, não dá ouvidos para aquela solicitação. Como é que essa pessoa... Eu acho assim, nos serviços que eu trabalho, mesmo no SUS, a gente tem uma equipe muito sensível no acolhimento desse idoso. Então, eu acho que a primeira... anseio desse idoso vem com o profissional de saúde ou aquele profissional que está mais próximo dele. Às vezes é o profissional que trabalha na casa dele, é um neto. Acho que é importante primeiro o idoso se abrir, procurar esse profissional. Quando vem no sistema de saúde, geralmente as consultas são compartilhadas e nós da equipe multidisciplinar, né, não é só o médico, mas os nutricionistas, os fisioterapeutas, os enfermeiros, a gente acaba abordando isso de alguma maneira e trazendo essas discussões à tona, lógico, no bom sentido, conversando e expondo essas necessidades, né? Então, acho que o idoso deve procurar alguém do seu relacionamento próximo e se ele não conseguir, uma equipe com esse olhar para o idoso, ele vai conseguir também ter essa escuta e vai ter essa divisão aí de tarefas, vamos dizer assim, entre ele e os filhos, para que ele possa ser feliz e aproveitar realmente a melhor idade. Eles não gostam muito, sim, mas com certeza é uma idade que a gente pode fazer muitas coisas, voltar a sonhar, voltar a aprender coisas novas.
buscar novos relacionamentos amorosos, por que não, né? Realizar os sonhos. Então, a gente estimula isso bastante nas nossas conversas. Sim, viajar com os filhos criados, né? Fazer coisas lindas na vida também, né? E eu acho esse olhar muito importante, né? Esse empoderamento mesmo de dizer para essa pessoa que não é porque ela tem 60, 70, 80 anos, né? Existe uma linearidade, né? A gente tem um tempo nessa vida, mas não é porque a gente está avançando nesse tempo que a gente tem que desanimar, né? Cada dia é novo, a gente tem que manter essa chama acesa, né? Isso é muito bom, né? Sonhando independente da situação física, às vezes as dores limitam um pouco, mas a gente pode melhorar essa questão de dor, as questões de saúde, para que o idoso possa aproveitar essa longevidade muito, né? Isso é muito bacana. Então, a sociedade, a gente pode falar em questão dos setores públicos, também oferecer isso para o idoso, né? Os espaços para que eles possam conversar, para que eles tenham essas acolhidas, para que eles possam ter relacionamento, para que eles possam ter amizade, né? A sociedade, o Brasil ainda precisa avançar muito nas questões públicas, promovendo espaços de conversa, de esporte, de saúde mesmo para o idoso, que vai permitir essa visão mais global da saúde do idoso, que é o que a gente fala na geriatria, né? E essa convivência também. Mais ampla e uniforme mesmo entre eles, né? Porque, né, da mesma forma que o grupo de jovens gosta de sair e conversar entre eles, o grupo de idosos também. Então, como é que a gente pode preservar a saúde física, emocional? A sociedade tem que estar preparada também para recebê-los. Então, uma pessoa que está muito interessada em ter um envelhecimento saudável, longevidade, quer dizer, viver bem e viver com qualidade, porque não adianta a gente ter longevidade se a gente não tem qualidade de vida, ela pode procurar então um geriatra a partir dos 35 anos. 35, eu gosto de começar entre os 35 e 40, que eu costumo brincar que é como se fosse uma poupança, né? Não tem idade certa para a gente poupar financeiramente os recursos, né? A gente pode começar cedo no geriatra, realmente pensando esse plano prospectivo, como é que eu quero envelhecer, os planos, se eu tenho algum hábito não tão saudável, se eu já estou obeso, sobrepeso, já tenho algumas dores osteoarticulares, como é que a gente pode prevenir isso? Então, são intervenções bastante interessantes que o paciente só vai ganhar, e quando chegar aos 60 ele vai chegar muito saudável e muito ativo. Exatamente, e com qualidade de vida. E com qualidade de vida. Com ânimo, com disposição, com vontade de viver. Sem dúvida nenhuma. Então, aí profissionais como você que podem ajudar, e atividades físicas, e yoga, enfim, um amigo para conversar, e são muitas coisas que ainda se pode fazer. Eu agradeço demais a sua presença nesse programa Inspira, que eu tenho certeza que foi inspirador para as pessoas que estiveram assistindo. Obrigada mesmo por ter aceito o convite. Obrigada, viu, Fernanda, pelo convite, lisonjeada aqui, contem comigo, a gente está à disposição, procure um geriatra e vamos envelhecer saudáveis e ativos. E no próximo bloco, a gente volta com prática de yoga para você que tem acima de 60 anos ou que não tenha e queira acompanhar também. Até já! Estamos de volta com o programa Inspira e começamos agora a nossa prática de yoga relativa ao nosso tema, que é como envelhecer com saúde e qualidade de vida. Tivemos no primeiro bloco a doutora Karen Andrade, uma geriatra que conversou com a gente, e essas posturas agora, elas são posturas adequadas para as pessoas acima dos 60 anos. Claro que existem diferença entre os corpos, existem pessoas de 60, 70, 80 anos que têm corpos mais ativos ou menos ativos, mas de forma geral, acima dos 60, temos que manter uma coluna saudável, firme, a linearidade da coluna, e, ao mesmo tempo, manter os membros também fortalecidos. A sua coluna, né, a forma da sua coluna, ela define a sua idade. Se você tem uma coluna jovem, provavelmente você tem mais vitalidade, você tem mais energia, e é isso que essa prática vai trazer para você. Então, começamos aqui, ó, pés paralelos,
Você pode experimentar abrir um pouquinho os dedos dos pés para criar uma base estável no chão. Cruza, estendendo os braços, ó, cruza os seus polegares e na inspiração, inspirando, você leva os braços lá para cima. Deixa os dedos das mãos ativos e abertos. Você vai inspirar agora lá em direção às mãos. Inspira como se você pudesse levar o ar, ó, lá da base do púbis dos pés até o topo da cabeça, até as mãos. Inspira, cresce. Expira, firma os pés no chão. Mais uma vez, inspira e cresce, como se você pudesse realmente dar espaços para a sua coluna até as mãos. Expira, firma os pés no chão. Mais uma vez aqui, ó. Inspira. Expira, volta os braços. Troca aqui na frente, ó, o cruzamento dos dedos. Inspira, cresce mais uma vez. Mantenha a percepção na sua respiração ativa e expansiva. Ela está expandindo de dentro para fora o seu corpo, os seus músculos. Mais uma vez aqui, ó. Inspira, levando o ar até as mãos lá em cima. Expira, assenta os pés no chão. E última vez, cria espaços no seu corpo inspirando. E expirando. A gente volta. Partimos para a segunda ação aqui, ó. Então, de frente para uma cadeira, que você pode escolher uma cadeira que você tenha na sua casa, só não pode ser uma cadeira que não fique firme, ela tem que ficar firme no chão. Nós vamos flexionar aqui o quadril e tocamos as palmas das mãos no encosto da cadeira. Então, que seja também um encosto não muito alto e nem muito baixo. Formamos aqui um ângulo de 90 graus. Se precisa, você pede para alguém te ajudar aí nessa extensão. E aí a gente deixa as orelhas do lado dos braços, alinha o pescoço aqui com a coluna. Deixa os dedos das mãos bem abertos. Empurra essa cadeira para baixo, quer dizer, você vai fazer uma ação firme com essas palmas das mãos. Empurra os glúteos para trás e assim você cria uma ação que traciona e expande a sua coluna. Os braços para frente e os glúteos para trás. Mantenha um instante aí. Inspira, expandindo. E expira, assentando os pés, as mãos. Sente que essa inspiração está criando espaços e mais espaços dentro do seu corpo. Última vez aí, ó, inspira. E expira, empurra os glúteos lá para trás, as mãos para frente. E aí, para subir, você pode apoiar as mãos na cadeira ou as mãos na cintura e inspirando, você centraliza. Vamos para a próxima ação. Então, colocamos aqui, ó, pés paralelos. Pode apoiar as mãos aqui no quadril e você vai apoiar o pé esquerdo sobre a cadeira. Mantém a distância das pernas na mesma linha do quadril, não deixa abrir muito. As mãos aqui na cintura, toma consciência do alinhamento da sua coluna. Nós vamos agora elevar o braço direito, o braço oposto a essa perna. Então, inspira e cresce. Com a outra mão, ó, você vai puxar um pouquinho lá em cima, ajudando essa expansão lateral. Então, inspira, cresce esse lado direito. Do pé que apoia o chão até a mão. Mantém aí. Volta a mão aqui na cintura. E agora sim, ó, inspira mais uma vez até a mão. Expirando, a mão direita vai tocar o lado de fora do joelho. Mantém esse joelho apontando para frente. Inspira, levanta um pouquinho o peito em direção à garganta. E expirando, a gente vai fazer uma torção. Lá para o lado esquerdo, você vai girar todo o seu tronco. Esse cotovelo aqui, ó, vai apontar para trás. Procura abrir bem o ombro. Faz uma inspiração profunda. Soltando o ar. A gente centraliza.
e prepara para trocar. Assenta os pés na largura do quadril, pé direito toca firme a cadeira, eleva agora o braço esquerdo, então o braço que sobe é o lado oposto à perna flexionada. Segura aqui, ó, e puxa um pouquinho esse braço para cima, pensando em expandir o lado esquerdo do seu corpo. Inspira, puxa. Expira, mantém. Suaviza os ombros. Mais uma vez, ó, inspira, puxa. Expira, mantém o máximo de espaços que você conquistou. Inspira, leva a mão lá em direção ao céu. E expirando, mão esquerda, toca o lado de fora do joelho direito. Levanta um pouquinho o peito em direção à garganta, o externo, o osso externo ele abre. Inspira. E expirando, a gente faz uma torção agora para o lado direito. Então deixa esse ombro se expandir, esse cotovelo aponta lá para trás. E você agora foca na sua respiração. Inspira, levando a atenção para onde naturalmente o ar ele se expande no seu corpo. Inspira mais uma vez. Expirando. Gira mais um pouquinho. Última ação. Inspira. E expirando, avança. E centralizamos. Se você achar que ficou sem equilíbrio ou não quiser arriscar fazer com essa cadeira livre, você leva essa cadeira até perto de uma parede para você poder executar essa torção, tá bom? E se você sentir algum tipo de desconforto, você vai sempre até o seu ponto que seja confortável e que você sinta que está ativo. Então, na nossa última postura aqui, ó, pés ainda paralelos. Então, a gente vai segurar agora os cotovelos. Então, mão direita segura cotovelo esquerdo, mão esquerda segura cotovelo direito. Inspira e leva os cotovelos lá em direção ao teto. Ou, se você não chega lá, no máximo que você puder. Inspira lá em direção aos cotovelos. E expirando, ó, a gente vai descer com a parte da frente do corpo bem aberta e expandida. Vai descendo, mantendo os cotovelos à frente até você chegar com os cotovelos na cadeira. Abre bem os dedos dos pés, firma os calcanhares e você vai levar agora os cotovelos um pouquinho para dentro da cadeira, o quanto você puder. Ó. Você leva um, leva o outro, empurra o centro do peito em direção ao chão, sentindo que você expande o seu tórax. E aí, sendo possível, você apoia a testa sobre os braços. Mantenha aí. Sente esses efeitos sobre a expansão do tórax. Todo o seu pescoço agora solto e relaxado. As suas pernas ativas. E continuamos com atenção na respiração. Inspira, sendo permeável a esse ar que entra. E expira, solta toda a tensão, todo o peso, toda a carga. Mais uma vez, inspira amplo. Expira, empurra o centro do peito em direção ao chão. Firma os glúteos para trás. Deixa o pescoço bem solto. Depois da próxima expiração, nós preparamos para voltar. Então você desfaz aqui o gesto com as mãos, pode segurar o quadril. Alonga lá em direção ao topo da cabeça na inspiração. Nós subimos e centralizamos. Então, essa foi a nossa prática de hoje. Uma prática simples. Uma prática que você pode realizar de forma tranquila aí na sua casa, basta você ter uma cadeira para isso. Como eu expliquei aqui, se você não estiver se sentindo confortável e seguro, você pode fazer isso mais pertinho da parede, mas é uma prática que feita com frequência
vai manter a sua coluna alinhada, alongada, ativa e também traz mais firmeza para suas pernas, né? Então é uma prática que mantém o seu corpo ativo, mantém a sua coluna saudável. Eu espero que vocês tenham gostado da prática, gostado do programa. Muito obrigada pela sua companhia. Eu desejo saúde abundante para todos e a gente se vê no próximo programa. Namastê! Programa Inspira, um oferecimento Espaço Sattva Jundiaí, seu espaço de Ayurveda, saúde e bem-estar.